Band Entrevista. Oferecimento Luzon. Seu Volkswagen está aqui. Com a qualidade e o atendimento que você merece. Negócio bom é só na Luzon. Nosso assunto hoje, aqui no Band Entrevista, é a situação mundial, diante de novas ameaças, novos conflitos. E para isso nós vamos conversar com a professora Nathalie Hoff. Ela é doutora e mestre em ciência política pela Universidade Federal do Paraná e a nossa convidada para analisar a situação. Ela é professora de Relações Internacionais e Ciências Políticas na Uninter e também na Unicuritiba. João Azevedo. Professor, primeiro, obrigado pela presença aqui na Band. Semana passada tivemos esse conflito que começou entre a Venezuela e os Estados Unidos. Para a gente poder entender essa prisão e esse julgamento do presidente Nicolás Maduro nos Estados Unidos, ele é legal, é ilegal? Como que você entende? O que você pode nos explicar? Olá, agradeço muito pelo convite, né? Já começo aqui com uma pergunta bem tranquila de se responder, mas acho que ela é fundamental para a gente entender um pouco melhor o que vem acontecendo na Venezuela. Bom, o que a gente tem hoje, né, o que a gente teve ali a partir do dia 3 de janeiro, né, foi a realização de ataques por parte dos Estados Unidos, que levaram à captura ou sequestro, aí depende muito de como você vai analisar essa questão, do presidente Nicolás Maduro e da sua esposa Célia Flores, né, e foram então levados para os Estados Unidos para que eles sejam julgados ali dentro de um processo judicial nos Estados Unidos com relação a acusações de que eles seriam narcotraficantes e outras formas de acusação. Mas esse processo ele já vem ali sendo, digamos, construído pelos Estados Unidos desde o ano passado, que é quando o governo Donald Trump começa a apontar a Venezuela como um alvo estratégico e uma prioridade do governo da política externa, principalmente da política externa para a América Latina, e ele vai, a partir disso, apontar que o Maduro seria ali o líder de um cartel importante que por conta disso ele deveria então ser julgado ali, seria um presidente legítimo e deveria ser julgado nos Estados Unidos por conta dessas acusações de narcotráfico, né? Então ele começa a olhar para a Venezuela como o principal foco de um problema que é um problema velho para os Estados Unidos, que é a questão das drogas. O que acontece ali é que a Venezuela, ela, por mais que seja um estado onde a gente vai ter um governo de fato autoritário e um estado por onde a gente vai ter a passagem de atividades legais relacionadas ao tráfico de drogas, principalmente ao tráfico de cocaína, ela talvez não seja o principal foco dos problemas norte-americanos vinculados às drogas, já que hoje a crise que existe nos Estados Unidos se relaciona ao fentanil, que é muito mais produzido no México, né? Os materiais vêm da China, é produzido no México e até mesmo no Texas. Mas eles vão utilizar esse discurso antigo da guerra às drogas para justificar essa necessidade de algum tipo de intervenção, né? Apontando que esse governo seria um governo ilegítimo, narcotraficante e que, portanto, era preciso realizar algum tipo de intervenção, seja indireta ou indireta, e aí, nesse comecinho de 2026, a gente, né, acordou no dia 3 para esse tipo de ação por parte dos Estados Unidos. E aí, já fechando essa fala e respondendo mais diretamente a sua pergunta com relação à legalidade desse tipo de ação, aí vai depender muito do ponto de vista que você vai utilizar para analisar, mas dentro da perspectiva do direito internacional, a atuação norte-americana ela não corresponde a nenhum tipo de norma internacional e pode ser considerada ilegal. A gente tem ali, no âmbito da Carta das Nações Unidas, o artigo 2, no qual os estados se comprometem com a soberania, ou seja, a não intervenção nos assuntos domésticos, e por mais que o Maduro seja um governo autoritário, que tenha fraudado as eleições e que tenhamos muitos motivos para não gostar do governo do Maduro, não cabe a uma potência estrangeira invadir esse Estado, sequestrar um líder de Estado e levar esse líder de Estado para ser julgado no seu território, né? O que os Estados Unidos fazem é recorrer a uma velha manobra que eles já utilizaram no Panamá, com Noriega, nos anos 80, se eu não estiver equivocada, se a minha memória não estiver errada, que é você meio que se utilizar de uma aplicação extraterritorial do direito americano, onde você
trata esses líderes de Estado, geralmente estados que não correspondem aos interesses americanos, como ilegítimos e, a partir disso, passa a tratá-los como criminosos comuns e se utiliza desse tipo de ação de captura, de aplicação do direito americano de maneira extraterritorial. Então, do ponto de vista do direito internacional, a gente pode considerar essa uma atuação ilegal e bastante perigosa, com relação aos precedentes que ela vai estabelecer. Passa a impressão de que o foco está agora mais concentrado, diferente, até aqui era mundial, e agora está regionalizado e já de olho nos países vizinhos, também com relação à Groenlândia. Sim, a política norte-americana, né, nas últimas décadas, ela foi uma política externa que, em certa medida, deixou a América Latina e, sobretudo, a América do Sul, porque é um território um pouco mais distante, né, e até mesmo por isso o choque que se viu, né, nós, especialistas de relações internacionais, tínhamos essa expectativa de que algo aconteceria na Venezuela, mas a expectativa era de que a ação norte-americana seria mais indireta ou por pressão diplomática, de que ela se utilizaria de outros instrumentos para levar uma deposição do governo e não de uma ação que se utiliza da força e da violência, né, bombardeando a capital do país e capturando o Maduro de maneira tão direta, né? Então, e a gente tinha essa impressão porque nas últimas décadas os Estados Unidos se concentraram muito mais em questões voltadas à sua projeção internacional em territórios, digamos, mais distantes do nosso hemisfério, né? Então, a gente vai ter, com a guerra ao terror, uma atuação bastante significativa dos Estados Unidos no Oriente Médio, depois também no norte da África, quando a gente vai ter ali a questão da Líbia, a Primavera Árabe, e até mesmo com a ascensão chinesa, a política externa norte-americana parecia também estar se encaminhando um pouco mais para o Pacífico, né? Para estar ali meio que tentando recolocar ou posicionar os Estados Unidos de uma forma que ele possa fazer frente à China. No entanto, o governo Donald Trump, já nas eleições, ele já vinha dando indícios de que a América do Sul e a América Latina como um todo, ela voltaria a ser um polo central da sua política externa. E isso aconteceria principalmente porque ele entende, que os Estados Unidos têm quase que um direito natural de exercer influência na região, e de que a vacância de poder o fato de que os Estados Unidos deixou a região um pouco de lado, meio que tratando quase como se fosse natural, de que a América Latina sempre permaneceria na sua esfera de influência, e sobre o espaço para atuação chinesa. Então, já era perceptível nos discursos do Donald Trump de que existia essa tendência ali de começar a olhar um pouco mais para a América Latina. Para além disso, a gente tem também o fator de que os problemas hoje que o Donald Trump mobiliza na política doméstica e que ele utiliza como as suas principais bandeiras, que é o combate às drogas e a questão migratória, está profundamente vinculado com a América Latina, né? Então, o fluxo de imigrantes que chegam hoje, ou que chegaram nos últimos anos nos Estados Unidos, eles vêm majoritariamente de países latino-americanos, em especial do México, né, historicamente. E a questão das drogas também passa pela região, já que a gente sabe que a gente tem um problema de fato com a atuação de organizações criminosas relacionadas ao tráfico de ilícitos aqui no continente, que são extremamente estruturadas e atuam já há muitos anos. Então, tanto essa agenda externa de disputa com a China, de tentar retomar a posição dos Estados Unidos, quanto essa agenda doméstica de se colocar como um presidente que vai adotar posições mais duras, combater o tráfico de drogas e também combater os imigrantes, né, tratando os imigrantes como um inimigo interno dentro do seu discurso, tudo isso já meio que demonstrava que a América Latina ia voltar para o centro. E aí isso foi confirmado com a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que foi publicada em novembro do ano passado. E essa estratégia ela já deixava muito claramente o entendimento do Donald Trump, né, de que ele rechaça uma ordem internacional mais pautada em regras, valores e normas, que foi aquela ordem construída pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, né, e que servia os seus interesses. Entende que agora a gente está no momento de transição para uma ordem internacional de grandes potências que disputam zonas de influência, né, então uma ordem multipolar, e que o hemisfério ocidental, sobretudo então a América Latina, faz parte dessa zona de influência norte-americana, né? E é isso que a gente vem chamando até de corolário Trump, que é essa ideia de você reativar a doutrina Monroe
e recolocar a América Latina no centro da política de segurança e da política externa norte-americana. E para mim isso acontece por essas duas razões, tanto essa disputa hegemônica com a China, mas também essa resposta que ele precisa dar para a sua base com relação aos problemas que ele identifica como centrais no seu governo. E aí pode ser uma questão de tempo para ele lembrar do Brasil, né? Porque essa expansão, isso é natural da visão americana de mundo, e começou de forma, hoje nem é discreta mais, ela é colocada abertamente. O Brasil é candidato a ter problemas também. Não, com certeza. Eu não acho que o Brasil seja um candidato que a gente venha a ter problemas similares com o que aconteceu na Venezuela, uma intervenção direta. Até porque o regime chavista, e especialmente o governo Maduro, ele já é uma questão para a política externa americana há muito tempo, em especial para o Donald Trump. Desde o seu primeiro mandato, ele já apontava ali a Venezuela quase como uma pedra no sapato, um problema para os Estados Unidos no contexto latino-americano, né? Mas lá naquele primeiro mandato ele estava muito menos empoderado, então ele relutava muito em pensar em medidas mais coercitivas e violentas como a que a gente viu agora. Nesse segundo mandato, a gente tem um Donald Trump já muito mais disposto a usar a força, não somente ali, a gente viu isso acontecer com o Irã, a gente viu a Nigéria sendo bombardeada também, então a gente vê um Donald Trump muito mais disposto a usar a força, e é isso que a gente assistiu ali nos últimos dias. No caso brasileiro, a nossa preocupação eu acho que é menos com uma intervenção direta e militar, mas muito mais com o estrangulamento da nossa posição na região e até mesmo no contexto internacional. E aí, só para meio que explicar um pouco melhor do que eu estou querendo, né, do que eu estou falando. O Brasil, ele é uma potência média, né? Se a gente pode até chamar de potência, mas a gente poderia colocar o Brasil como uma potência média pacifista, que é um Estado que não é ignorável quando a gente pensa no cenário internacional. O Brasil está entre as maiores economias mundiais, é um país grande que detém muitos recursos, mas nós não temos grandes capacidades militares, então a gente está muito longe de ser uma potência bélica. E nós também não temos uma posição dentro da estrutura do sistema internacional, quando a gente fala de poder e dessa política mais dura, que nos permite impor a nossa vontade. Países com esse tipo de característica, que são potências regionais, potências médias, mais pacifistas ou não, são países que se dão muito melhor, têm muito mais espaço para atuar num contexto internacional baseado no multilateralismo e onde regras são minimamente respeitadas. Regras, direito internacional, é sempre uma discussão quando a gente está falando, porque você não tem ali quem tem a capacidade de exercer a coerção. No Estado brasileiro, se a gente não cumpre uma lei, a gente tem ali o Estado como quem tem a soberania, a capacidade de exercer coerção sobre os cidadãos que não estão cumprindo determinadas leis. E a gente vai responder por isso. No direito internacional, nós temos várias instituições, mas a gente não tem ali nenhum grande Estado, nenhum Leviatã, que é como a gente costuma chamar, que vai exercer o governo do mundo, né? Então, depende muito ali dos Estados aceitarem as regras, cumprirem essas regras e conseguirem também fazer cumprir quando alguns estados as descumprem. Então, sempre foi um pouco problemático. Mas dentro desse contexto de multilateralismo, estados como o Brasil têm mais capacidade de atuação. Nesse novo contexto que a gente está analisando, que é esse mundo que já vem se transformando desde 2022 com a invasão da Ucrânia e que o Trump parece ter muita vontade de garantir que as coisas se encaminham para uma política internacional mais belicosa, mais pautada na política do mais forte, estados como o Brasil têm menos possibilidade de atuação. Então, para nós é muito ruim isso estar acontecendo, tanto do ponto de vista estratégico global e também regional, porque não é bom para o Brasil ter os Estados Unidos militarmente muito presente aqui na América do Sul, especialmente, na América Latina como um todo, mas do Sul especialmente. E também não é do nosso interesse que os Estados Unidos passem a exercer esse tipo de força coercitiva na região, porque se agora eles estão fazendo isso com a Venezuela, nada impede que depois, mesmo que utilizando outros meios, eles também não façam algo parecido com o Brasil quando a gente tiver que tomar determinadas decisões que talvez não atendam a esses interesses. E aí a gente nem entra na questão da política doméstica brasileira. A gente está com o governo se encaminhando para um ano eleitoral, né? E a questão da Venezuela e a questão do governo Maduro é sempre muito delicada e o PT sempre teve muitas dificuldades de lidar com essa questão e certamente para
o governo Lula, que tinha uma vitória muito boa nas suas mãos do ano passado, que foi sair muito bem do tarifaço e se aproximar dos Estados Unidos, esse evento também vai trazer certas dificuldades, que é como condenar as ações americanas sem parecer que ele está, de alguma maneira, apoiando o regime Maduro, que vai trazer ali, eu acho que problemas no âmbito da política interna e das eleições. Então, essa questão política, ela pode interferir esse ano aqui no Brasil, que nós temos as eleições para presidentes, pode impactar e muito aqui no nosso país durante esse ano. Acho que sim. Historicamente, as eleições brasileiras elas não são tão pautadas por questões de política externa. A gente é um país de caráter médio, onde a população, e muito desigual, onde a população ela se preocupa muito mais com questões mais objetivas. Então, ainda acho que o grande tema das eleições vai ser a economia. Mas não é de hoje que essas relações dos governos de esquerda, principalmente os governos do PT, com regimes de esquerda e regimes mais autoritários de esquerda aqui na América Latina, elas geram um certo rechaço de boa parte do eleitorado e que também essas relações também são utilizadas pela oposição para capitalizar politicamente em torno dessas posições. Então, eu acredito que esse tema ele vai aparecer e, sobretudo, porque a gente ainda está no começo da intervenção, A gente não sabe exatamente para onde ela está se encaminhando. Então, acho que esse é um assunto que vai também pautar as eleições que pode ser positivo e negativo. Positivo em que sentido? O Lula já vinha numa toada soberanista, de defender um Brasil soberano que se coloca de maneira firme frente aos intempéries do presidente norte-americano. Acho que isso foi, inclusive, algo que deu um gás na própria popularidade do governo ano passado, quando o governo conseguiu navegar muito bem pelo tarifaço e se sair bem daquela situação. Então, acho que isso reforça esse discurso soberanista e a importância de um governo que trate o Donald Trump de uma maneira altiva, de igual para igual, claro que sempre entendendo as nossas posições estratégicas. Mas, do outro lado, é isso. A Venezuela e, sobretudo, o regime Maduro é sempre, na minha concepção, uma pedra no sapato ali das campanhas para os governos do PT, por conta desse histórico complicado e dessa dificuldade que o PT também tem em lidar na relação do governo com esses regimes ao longo da história, o quanto que isso já foi desgastante para a imagem de governos de esquerda aqui no Brasil. Professora Nathalie Hoff, já continuamos com a nossa conversa. Vamos lembrar que a professora é professora de Relações Internacionais e Ciências Políticas na Uninter e também na Unicuritiba, nossa convidada hoje para trazer para a gente um esclarecimento sobre esse momento surpreendente, diferente que nós estamos enfrentando na América Latina. Já voltamos. Band Entrevista. Oferecimento Luzon. Seu Volkswagen está aqui com a qualidade e o atendimento que você merece. Negócio bom é só na Luzon. Nosso tema hoje é a guinada na política norte-americana que está assustando os países da América Latina. Onde é que nós vamos chegar dessa forma como os fatos estão se desenvolvendo? Conversa com a gente aqui a professora Nathalie Hoff. Ela é professora de Relações Internacionais e Ciências Políticas na Uninter e na Unicuritiba. João. Professora, essa intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela, ela viola os tratados internacionais? Sim. Essa é uma intervenção, acho que esse é quase que um consenso entre os especialistas que vêm analisando o que aconteceu na Venezuela, é que quando a gente pensa na Carta da ONU e nos tratados internacionais que os estados estão ali, que são signatários, a gente tem ali uma violação, principalmente do princípio da soberania, que é um princípio basilar para as relações internacionais, que é essa ideia de que os estados não devem intervir nos assuntos domésticos de outros estados. Então, essa atuação dos Estados Unidos, por mais que ela parte de uma justificativa legal, e essa é a estratégia que eles utilizam, justamente para justificar esse tipo de atuação, ela parte de uma justificativa legal interna. Então, nós não reconhecemos o governo do Maduro, ele é um governo ilegítimo porque ele fraudou as eleições, ele é um narcotraficante procurado nos Estados Unidos, será tratado como um criminoso comum, e ali foi uma operação meio que para realizar uma prisão onde o exército americano deu apoio. Então, você parte dessa justificativa. No entanto, quando você pega os tratados internacionais e principalmente a Carta da ONU, que é fundamental, a gente percebe que a gente tem ali uma grave violação do princípio da soberania, e que não existe ali base no âmbito do direito internacional para que um Estado, por mais forte que ele seja e por pior que seja o outro governo, para que ele realize esse tipo de agressão a outro território. E aí vem o caso da Groenlândia, que é o que
assusta mais, num segundo momento, porque envolve uma questão com países europeus que estão preocupados com esse expansionismo. Praticamente ele está dizendo que vai tomar aquele território e passaria a pertencer aos Estados Unidos. Sim, esse é outro assunto que passou a tomar ali um pouco a centralidade das discussões, né? Então, logo depois da operação realizada pelos Estados Unidos na Venezuela, o Donald Trump também começou a falar que os Estados Unidos estariam interessados em seja adquirir, né, por meio de uma compra ou então anexar também por meio do uso da força o território da Groenlândia, que é percebido como um território estratégico ali para essa projeção dos Estados Unidos nessa disputa hegemônica com a China. E também para a garantia da segurança do hemisfério, né? Pelo menos essa é a visão que o governo norte-americano propaga. Isso certamente ali é bastante preocupante quando a gente pensa já no que foi feito na Venezuela e nessa possibilidade de que os Estados Unidos não estejam satisfeitos com a atuação na Venezuela e pensem também em avançar agora para anexar mais territórios e tendo a Groenlândia como, digamos, o próximo alvo, se assim a gente pode dizer. Alguma possibilidade hoje de termos eleições na Venezuela? Nesse momento, pelo que a gente tem acompanhado, me parece que não está tão provável, né? O que a gente teve foi a captura do Maduro e da sua esposa, mas a estrutura do regime chavista ela permanece de pé. E, inclusive, fica até bastante contraditório quando a gente pensa que o governo norte-americano usou como justificativa o fato de que ele não reconhecia o regime Maduro para realizar toda a operação, mas agora reconhece a Delcy Rodrigues como a presidente interina e como a pessoa que está ali no comando da Venezuela e com quem eles vão negociar. Então, eu acho que nesse momento me parece que a questão da democracia não é uma das principais preocupações dos norte-americanos. E aí isso vai depender muito desse processo de transição e de como ele vai acontecer. A captura do ditador Maduro, de surpresa, né? Sabia-se ali que havia um conflito, mas de uma hora para outra esse fato foi realmente surpreendente. E provavelmente tem um efeito intimidador, que a partir de agora os demais governantes se cuidem quando conversarem com os americanos. Sim. Esse é talvez um dos aspectos dessa ação na Venezuela que vai além de objetivos mais materiais, que é ter acesso ao petróleo, derrubar um regime anti-americanista, de esquerda, né, que há muitos anos já era um problema para os norte-americanos. Para além desses objetivos mais materiais e, digamos, tangíveis, a gente também tem um efeito disciplinador desse tipo de operação. Quando você vê que os Estados Unidos, detendo a força que eles têm, que eles estão dispostos a se utilizar dessa força para fazer a sua vontade valer, principalmente aqui no hemisfério, inclusive na América do Sul, que historicamente a gente não tinha esse tipo de operação tão direta, a gente tinha muita intervenção americana, mas mais indireta, isso gera um efeito disciplinador em outros governos, de que eles vão provavelmente pensar duas vezes em se colocar de maneira contrária aos Estados Unidos, uma vez que você sempre vai se perguntar se existe a possibilidade do Donald Trump se utilizar de meios coercitivos para impor a sua vontade, né, diante de certas diferenças que surgem naturalmente no contexto internacional. E o papel da ONU nessa relação? A ONU é uma organização que ela já anda muito esvaziada. Então, a ONU ela foi criada após 1945 com o objetivo de estabelecer ali um sistema de segurança coletivo que, de alguma maneira, pudesse evitar o uso excessivo da força e regular minimamente as relações internacionais. Mas mais que regular, é um espaço para que os estados resolvam seus problemas. E o principal órgão da ONU para decidir sobre questões de paz e segurança é o Conselho de Segurança, que foi criado à luz da estrutura de poder do sistema internacional, e é por isso que a gente tem o poder de veto para 5 estados, que eram 5 estados que estavam ali numa posição central no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, já na guerra da Ucrânia, a ONU não conseguiu atuar por conta da possibilidade de veto da Rússia. Então, nessa situação, como esperado, a gente já vê a mesma coisa acontecendo. A gente teve uma reunião do Conselho de Segurança, os estados, né, na sua maioria, manifestaram uma posição preocupada e contrária à atuação dos Estados Unidos na Venezuela por conta do que ela significa para a ordem internacional e para o direito internacional, mas não é possível. A ONU ela tem dificuldade de atuar porque os Estados Unidos são um dos estados com poder de veto. Então, qualquer decisão tomada ali será vetada pelos Estados Unidos. Então, a ONU acaba ficando estagnada e esvaziada para essa questão.
simplificando, o brasileiro pode dormir tranquilo? Eu acho que a gente pode dormir tranquilo, mas preocupado. Acredito que o Brasil hoje, a gente não tem uma preocupação com um tipo de agressão semelhante ao que aconteceu na Venezuela, e eu espero muito estar correta. Mas a gente tem que se preocupar com o fato de que, tendo os Estados Unidos olhando de maneira mais atenta para a América Latina e disposta a usar a força para impor a sua vontade, isso certamente pode gerar problemas para o Brasil no futuro, principalmente quando os nossos interesses colidirem. E principalmente pela riqueza brasileira que vem sendo demonstrada a cada momento, o crescimento dessa riqueza que vai sendo descoberta. E pela proximidade da China, que é um dos principais parceiros para explorar essa riqueza, né? Hoje, os minerais raros, as terras raras, que a gente sempre fala, né? O Brasil tem parcerias com a China, por exemplo, para explorar esse tipo de recurso. Isso certamente desperta ali uma certa preocupação nos americanos, que pode, no futuro, vir a gerar dificuldades. Mas acho que diplomaticamente a gente tem bastante capacidade, e o Itamaraty é muito profissional, para navegar nessas águas tortuosas, ainda que com muita dificuldade, por conta da nossa posição estrutural nesse sistema. Além do combate ao tráfico de drogas, os Estados Unidos têm interesse muito no petróleo. Quais outros interesses que os Estados Unidos têm na Venezuela? Acho que o petróleo é, obviamente, o mais gritante, né? Não tem nem o que dizer. O Donald Trump acho que repetiu isso umas 18 vezes, né, nos momentos pós-invasão, sobre os interesses no petróleo. Mas acho que, para além da questão do petróleo, eu vejo ali um interesse de você mostrar essa posição de uma potência que está disposta a atuar de maneira mais coercitiva na região, reacendendo a doutrina Monroe e trazendo esse efeito disciplinador, e também afastar ali... não afastar da região, mas no caso da Venezuela, né, como a gente teve as sanções e essas relações difíceis entre Estados Unidos e Venezuela já há bastante tempo, isso fez com que o Estado se aproximasse muito de China e Rússia, que eram os principais compradores do petróleo venezuelano. Eu acho que, mais do que somente ter o acesso ao petróleo venezuelano, os Estados Unidos também querem controlar para onde esse petróleo vai. E outras riquezas que a gente pode encontrar no território venezuelano. Porque o petróleo hoje lá está indo mais para a China do que para os Estados Unidos. Exatamente, vai para o Irã, né, vai para Cuba. Então, esse petróleo venezuelano hoje vai para vários adversários, né, atores percebidos como adversários pelos Estados Unidos. E eu acho que o interesse é ter esse controle da Venezuela, transformando ela quase, né, pelo discurso, num protetorado colonialista. Se a gente pega, né, alguns das descrições da gestão Trump sobre o que eles pretendem para a Venezuela, mas com esse objetivo de também meio que diminuir essa influência chinesa e russa no país e controlar para onde esses recursos estão indo. Professora, temos um minuto para fechar. Dá para dizer que foi uma ação dramática, pensada para dar um susto no mundo e para chamar a atenção para a importância que os americanos querem continuar seguindo no mundo? Ah, com certeza. Acho que a atuação dos Estados Unidos ali na Venezuela foi ela é muito característica de potências de países que têm uma posição hegemônica, mas que se veem em um contexto onde passam por um processo de declínio. E aí eles vão ficando muitas vezes mais agressivos na sua política externa, tentando demonstrar que pela força eles ainda conseguem impor a sua vontade. Então acho que nesse contexto de transformação da ordem internacional, onde aquela ordem liberal que pautou as relações internacionais por muito tempo, né, a gente nem fala de democracia quando fala da Venezuela, fala muito pouco, sendo que era o elemento central. Então, nesse contexto, os Estados Unidos eles acabam se utilizando desse tipo de atuação para demonstrar força e mostrar que o hemisfério ocidental e as Américas, elas são literalmente para os americanos, né? No caso, para eles, não para todos nós. Muito obrigado, professora Nathalie Hoff, doutora e mestre em Ciência Política pela UFPR e professora de Relações Internacionais e Ciências Políticas na Uninter e na Unicuritiba, colaborou com a gente hoje, trazendo estas informações. Muito obrigado a você que ficou ligado aqui na TV Band.